Olá, sejam todos bem-vindos à série Como Interpretar as Escrituras. E o tema do estudo de hoje é Jesus e a origem e história da Bíblia. Gostaria de iniciar o nosso estudo lhe fazendo uma pergunta: quem é Deus? Deus é, acima de tudo, o Criador e que mantém todas as coisas, isto é, o universo. E o universo é grande. Os cientistas, eles acreditam que o diâmetro do universo observável é, na verdade, de 93 bilhões de anos-luz aproximadamente. Isso se refere ao que se consegue ver. Mas quanto mais existe além do atualmente observável? Alguns estudiosos defendem a ideia que o universo seja infinito em tamanho. Isto quer dizer que ele não tem fronteiras, coisa impossível de se imaginar. Pois bem, Deus criou tudo isso e faz com que tudo isso funcione muito bem. Nossa cosmologia atual ainda não conseguiu responder qual o tamanho total do universo. Além disso, ele pode ter um tamanho possível de ser medido, mas também pode ser infinito, conta Leandro Guedes, astrônomo do Planetário do Rio de Janeiro. Por isso, os cientistas adotam o conceito universo observável para tentar medir pelo menos o que conseguimos visualizar ou calcular. Como as distâncias no espaço são exorbitantes, na casa dos trilhões de quilômetros, os cientistas usam o ano-luz para determinar as distâncias. O ano-luz corresponde à distância que a luz de um determinado objeto percorre em um ano, a 9,5 trilhões de quilômetros por ano. Meu amigo ou amiga, medite um pouco sobre os números que eu acabei de apresentar. São enormes. Não se consegue comparar com nada. E isso é em relação ao que se consegue alcançar com os mais poderosos telescópios. E Deus é muito maior que isso. Aliás, Deus, ele é infinito. Pois bem, além de Criador, Deus também é nosso Salvador. É a origem da vida. É o inspirador das Escrituras Sagradas. É o escritor dos 10 mandamentos. O autor da natureza é o autor da Bíblia. A criação e o cristianismo têm um só Deus. Precisamos fazer alguns destaques aqui. Este ser infinito que criou do nada o universo, que é tão grande que não cabe em nosso entendimento, incomparável, ele mesmo se tornou um ser humano para vir aqui ao nosso planeta para nos salvar. Dá para meditar e conseguir entender algo assim? Do Criador do universo ser tão grande e vir até nós como um semelhante a nós e morrer por nós? Eu não consigo. É algo fora de minha realidade, inimaginável, inexplicável. Senão, porque é puro amor. Mais uma coisa importante, esse ser foi o que originou a Bíblia. Foi Deus quem inspirou os profetas para que pudessem escrever o seu conteúdo que hoje facilmente está ao nosso alcance. Isso é algo que talvez não conseguimos entender por completo. Como que alguém tão grande, tão poderoso e tão inteligente em todos os seus atributos, ele é infinito, se dignou ou se humilhou a se tornar um ser humano e também a levar os homens a escrever uma mensagem de amor para nós na Bíblia. E tem mais, ele mesmo escreveu parte da Bíblia. Moisés escreveu alguns livros, vários escritores escreveram os Salmos e assim por diante.
mas os 10 mandamentos foram escritos pelo dedo de Deus. Êxodo 31, verso 18. Deus não permitiu que os homens redigissem os 10 mandamentos. Por que foi assim? Certamente porque esta parte da Bíblia era muito importante para dar aos homens a incumbência de escrever. Se a mensagem da Bíblia é perpétua, imagine os 10 mandamentos. Eles são tão sagrados que Deus mesmo os escreveu, e de tão sagrados e santos, os colocou dentro de uma arca que ninguém poderia olhar para dentro desta arca, e dentro dessa arca estavam as tábuas dos 10 mandamentos. Por isso, esses mandamentos são perpétuos como é o Deus. Eles são o caráter de Deus. Os escritores da Bíblia foram seres humanos, mas o autor da Bíblia é Deus. Essa é a autoridade desse livro. Portanto, muitíssimo respeito quando você estiver lendo a palavra de Deus. É um livro que devemos observar e considerar como um dos mais solenes que existe na terra. Também, os 10 mandamentos como a real, resumida descrição do princípio, do pensamento de Deus e do seu caráter. O Deus infinito se revelou por meio da Bíblia. Por ela, nós podemos saber como Deus é, como Ele pensa, como Ele age, quais são os seus planos para o nosso futuro e etc. Jesus ensinou que a Bíblia é a palavra de Deus, que a origem da Bíblia se reporta a Deus. Deus trabalhou ao longo de toda a história para revelar a sua vontade à humanidade por meio da Bíblia. Jesus tratava constantemente pessoas, lugares e eventos do Antigo Testamento como verdade histórica. Jesus fez menção de Abel, Moisés, Davi, Salomão, Eliseu, Jonas, quando ele foi engolido pelo grande peixe, os sofrimentos dos profetas, Isaías, descreveu como foram os dias de Noé, confirmou a veracidade do dilúvio e aqui como indício de que Deus estava executando o seu juízo como um evento histórico. Pois bem, está na hora de concluirmos o estudo de hoje. Se você gostou do tema de hoje, deixe o seu like. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e até amanhã com mais um tema da série Como Interpretar as Escrituras. Fiquem com Deus!